porque Ricardo Meire está aqui comigo no estúdio. Inclusive você que estiver acessando o YouTube da Nova Brasil FM já vai conferir ele, que está sempre com uma camiseta mais legal do que a outra, agora de Bauhaus. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Babi. Boa tarde aos ouvintes. Ricardo também, que hoje trouxe um convidado especial. O Luca está aqui, o filho dele de 23 anos, já estava me falando. Ele faz serviço social, já fez uma parte de gastronomia, estuda, eu adoro esse tema. Depois eu vou chamar o Luca aqui também para falar sobre esse tema tão junto, né? Como unir o serviço social com gastronomia. Inclusive faz parte de um núcleo de estudo que estuda as marmitas lá do restaurante universitário. Mas isso é papo para outra vez, ele vai vir aqui com certeza falar sobre essas pesquisas e outros temas relacionados, que eu sou apaixonado por gastronomia, aposto que muitos ouvintes aqui do Mesa para Dois também. Ricardo, então o nosso papo de hoje é sobre a contratação de profissionais para não cair em cilada, basicamente, né? Isso, é como escolher, né, o profissional de arquitetura ou de design ideal para as pessoas. Porque ao contrário do que muita gente pensa, nós não somos todos iguais. Assim como existem médicos com as suas especialidades, advogados, existem arquitetos e designers também. Por mais que seja uma profissão, especialmente a arquitetura, em essência generalista, a nossa formação ela é geral, em função da própria experiência, do gosto, do próprio talento, as pessoas acabam seguindo caminhos com os quais eles mais se identificam. Eu, por exemplo, na minha vida de arquiteto, de projeto, sempre aí trilhei o caminho da arquitetura comercial, né, o varejo. É o que eu mais gostei. Fiz poucas casas aí nesses 20 e poucos anos de carreira. Então sempre tem um... Você vai nichando, caminho, né? Acaba nichando. E qual é o primeiro passo? Porque tem muita gente que assim, pega uma indicação, mas às vezes a indicação essa não é necessariamente para um projeto que você precise. E aí as pessoas não têm esse know-how de buscar material mais interessante, locais onde você encontra esse material, outros profissionais para trabalhar junto também com ele. O que você acha de essencial na hora de sondar o profissional que você vai contratar para o seu sonho de mudar da sua casa? Bom, o importante é a pessoa, antes de tudo, ter a consciência de que ela precisa de um profissional. Claro que nós já falamos aqui várias vezes que existem algumas coisas que podem ser feitas por conta própria, mas geralmente, mesmo essas que parecem ser muito simples, acabam gerando problemas maiores. Então, nada que uma consultoria, por exemplo, não resolva. Em vez de contratar um projeto completo, muitas vezes uma consultoria, um dia, conversando com um profissional, dá para resolver problemas pontuais. No caso de coisas maiores, uma reforma, uma construção em que é necessário se contratar um profissional, é importante saber quando você pode contratar arquitetos ou engenheiros e quando você pode contratar designers de interiores. A gente também já falou aqui, mas só para recapitular a diferença, né? Sempre que você tem no caso de reformas, né? Numa reforma que implique alteração ou estrutural ou de elementos construtivos que mudem a configuração original do espaço, é necessário ter um arquiteto ou um engenheiro. O que não desmerece o profissional de design de interiores, que é talentosíssimo e é um especialista, né, naquilo que lhe compete ali em relação aos espaços internos. E aí, beleza, a gente então tem como um lugar que nem, sei lá, você vai pegar algum advogado, você tem a OAB, tem esses órgãos que você vê, deixa eu ver aqui como é que é a reputação, está tudo certinho com ele, o cirurgião plástico, a mesma coisa, você vê se não tem denúncia. Como é que são os profissionais? Tem onde você saber se não tem nenhuma denúncia, ficar meio alerta com esse profissional? Sim. Para afunilar a pesquisa, antes de você começar a pesquisar profissionais, é legal você ter uma consciência, até listar, anotar o que você realmente precisa fazer. Então, digamos que a pessoa queira reformar o seu apartamento, reformar a sua casa. Aí ele vai colocar tudo que ele deseja. E aí é hora de jogar no papel tudo que ele quer mesmo, sem preocupação com, não sei se eu estou falando besteira. Legal. É hora de fazer, né, de colocar o que for mesmo. Faz uma lista do que você deseja, do que você precisa, do que você pode, dos seus limites de tempo, de grana. Isso ajuda muito na própria escolha do profissional. Quando você lista ali, olha, eu quero reformar cozinha, banheiro, sala, quero escolher móveis, quero desenhar alguns móveis, preciso de marcenaria, quero escolher materiais, preciso de indicação de mão de obra, quero trocar a iluminação, a pessoa coloca. Preciso saber quanto vai custar, preciso de alguém que vá à obra. Então ela vai ter um checklist das necessidades e desejos. Com isso, ela pode filtrar profissionais que atendam aquelas necessidades. Então, até num primeiro contato, e aí, como ela chega nessa pessoa? Desde o método tradicional da indicação, procurar pessoas do seu núcleo próximo que já tenham experiência ou contratado como profissional, eu ainda acho que é a melhor maneira de se contratar alguém, pela indicação, né? Uma validação social
imbatível. Mas você tem as redes sociais, né? Arquitetos e designers particularmente usam muito Instagram, principalmente no mercado residencial. Então uma busca ali numa hashtag já vai te dar uma série de profissionais bastante grande. E aí é a hora de você entrar em contato, perguntar com que a pessoa trabalha e passar uma listinha do que você precisa e verificar se o profissional tem interesse e disponibilidade de atender. Já é um primeiro filtro. Mas aí depois tem esse segundo filtro, ver se não tem muita reclamação, se não tem um histórico um pouco complicado. Digamos que a pessoa com essa listinha, ela entra numa rede social, peça indicação para amigos, para parentes, e ela chega aí a 10 profissionais. Ela já tem condições de fazer uma pesquisa mais direcionada sobre esses 10 profissionais. E aí tem uma pesquisa que é conceitual e de tipo de trabalho. O que essa pessoa fez? Será que o tipo de trabalho que ela desenvolve bate comigo, né, com o que eu gosto, tanto do ponto de vista estético, mas também, né, do modo da pessoa trabalhar. E aí, no caso específico de arquitetos e de engenheiros, ela pode entrar no site dos conselhos, né, no caso dos engenheiros, CREA, no caso dos arquitetos, CAL, do qual eu faço parte. Então você pode entrar ali e pegar mais informações sobre esse profissional. Pode entrar em contato até verificar se há algum tipo de sanção ética, de algum tipo de punição. Dá para ir no Reclame Aqui, dá para ir no PROCON, dá para pesquisar gente, stalkear, assim, como stalker também. A gente, quando vai contratar oficina mecânica, não pesquisa se tem reclamação? Não, eu adoro. Eu vou lá no Google, vejo assim, quantas estrelinhas de quantas avaliações para ver se o santo bate ou não. Aí passou dessa segunda peneira, digamos que você tenha reduzido aí para 5 profissionais. É hora de marcar uma entrevista. E aí é uma entrevista em que é quase um Tinder profissional, assim, é para ver se dá match. Então você, de preferência presencial ou remota, mas ao vivo, nunca contrate profissional por WhatsApp, pelo amor de Deus. Você está colocando uma grana preta, assim, sonho, você passou anos guardando para contratar um profissional desse gabarito, dessa capacidade por WhatsApp. De jeito nenhum. Peça para conhecer, se a pessoa tem escritório, vá ao escritório, ou marque num café que seja, mas conheça a pessoa, porque tanto quanto a capacidade profissional, o santo tem que bater. Exatamente. Porque a pessoa vai ficar contigo alguns meses ou anos, muitas vezes vai entrar na tua intimidade, vai querer saber, vai precisar saber de coisas do seu cotidiano, e se não tiver confiança, a coisa não roda. E é engraçado isso, né? Meu pai adora fazer uma obra, né? Ele estava fazendo uma obra lá e aí eu precisava de indicação de um serviço e as pessoas dão essas indicações honestas, né? Olha, ele enrola, mas ele entrega muito bem. Então, meu pai já foi com o coração aberto, sabendo que enrola o profissional. E aí chamou ele para conversar e realmente o santo bateu e ele sabia que ia demorar um pouco, mas ia sair. Então, tem essas várias camadas, né? Se o santo bateu, tá ok. Se saber o perfil desse profissional também, se tem a ver com o que vai entregar e com o que você gosta, porque tem isso, né? Eu já tive amigos que contrataram arquitetos que tinham um pensamento completamente oposto ao eles, tinha uma linha de trabalho que não era igual o que ela idealizava, né? Mas só porque fez a casa de algumas pessoas que eram reconhecidas, que elas gostavam, chamaram e realmente o relacionamento não foi bom, e como você falou, né? São meses, até anos com essa pessoa convivendo ali para entregar. Assim como a gente tem que confiar no nosso médico, né, no cardiologista, no pediatra do nosso filho, com arquiteto, com design é a mesma coisa. Essa confiança ela tem que ser fundamental, até para ter a liberdade no momento de chamar atenção, de quebrar o pau, de discutir, e depois a gente vai conversar, vai tomar cerveja e tá tudo certo. É uma relação, embora profissional, né, muito, muito próxima. E por ser profissional, por mais que haja proximidade, muito cuidado com os aspectos legais. Então, um bom contrato é fundamental. E aí eu vou fazer uma autocrítica. Não ao Ricardo, mas à minha categoria. Se tem um profissional que é ruim de contrato, é o tal do arquiteto. No Conselho de Arquitetura, por exemplo, eu sou da Comissão de Ética, a grande parte das denúncias contra arquitetos vem de descumprimento de contrato. E a maioria não é por imperícia ou incompetência, mas por contrato ruim. É tão genérico, tão aberto, que a pessoa não consegue sequer cumprir o próprio contrato. Então, como cliente, é importante que ele exija um contrato detalhado, bem definido, com responsabilidades de ambos, preço, forma de pagamento. Isso, o que mais? Preço, forma de pagamento, prazo de entrega. Direitos e deveres, o que acontece se alguém desistir, se a pessoa a extensão da responsabilidade. É muito comum, por exemplo, contratar um profissional para fazer projeto e a pessoa julga que ele também é responsável pela execução. Verificar a política de
remuneração, né? Existem profissionais que têm acordos com fornecedores para receber comissão por especificação de material. O Conselho de Arquitetura veda isso, é uma infração ética. Então, esse tipo de coisa, o cliente é leigo. Então, ele precisa ter essas informações mais claras para ter segurança para que a relação profissional transcorra da melhor maneira possível. Que legal, que informação legal. E eu não sabia isso, porque o que a gente vê, relatos por aí de alguns arquitetos fazem isso, né? Assim, vai nessa loja tal, eu já separei para você esses 3 lustres que combinam com a sua casa. É bom saber que o conselho está proibindo esse tipo de atitude. Ricardo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Só relembrando, quem quiser te encontrar nas redes sociais, Ricardo que vive dando curso, gente, para cima e para baixo, vive rodando esse país inteiro e compartilha boa parte dessa experiência que ele também tem nas redes sociais. LinkedIn e Instagram. LinkedIn e Instagram. LinkedIn Ricardo Meira, Instagram, @Ricardo Meira, _. Uma última dica, todo bom profissional, todo bom produto tem um preço justo. Então, se você procura profissional de arquitetura ou design pelo preço, a chance de dar errado vai ser bem grande. Para tudo, né? Profissional é assim. Para tudo. Sensacional. Obrigadão, Ricardo. Eu que agradeço.